meus amados. Cadê meus ajudantes? Ajudante fiel. Vamos nos alimentar juntos, tá bom? Vamos dar continuidade. Eu parei no versículo 13, né? Com a graça de Deus, pretendo terminar esse tema, né? Depois só tem uma passagem lá em Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3, também que fala de igreja, dos oficiais da igreja. Fala sobre aquilo lá. Então, para quem ainda não me conhece, está sendo pela primeira vez, meu nome é Paulo Barbosa. Eu peço encarecidamente que assista os outros vídeos para me conhecer e o tema e a minha maneira de expor o texto bíblico. Embora tenha várias interpretações que eu respeito, mas eu tenho um entendimento, um pensamento independente, né? Eu não sigo o pensamento de um sistema religioso. Por isso a gente paga o preço, mas eu estou aqui. Então sempre repito, né? Para desculpa aos meus amigos que pensam diferente, os pastores. Mas eu vou expor aquilo que eu entendo do texto. Mas antes, porém, de começar, eu queria fazer uma correção, que eu citei um capítulo errado quando disse que o cristão, quando se converte, já tem que ter todos os conhecimentos, né? Conhecerei a verdade o libertará. Mas aí o texto que eu disse, eu falei Mateus, mas é João 17:3. Então só queria fazer essa ratificação aqui, que está aqui em João 17:3. Eu já disse o motivo porque às vezes eu cito algum texto errado, fora do local, mas eu peço assim compreensão dos irmãos por motivo que eu já expus aqui, tá bom? Então aqui, o texto que eu queria dizer é esse aqui, ó. Esta é a vida eterna. Então você tem que ler o contexto para entender essa mensagem, essa ideia, né? Esta é a vida eterna, que eles te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por isso que não existe conversão emocional baseada no conhecimento, né? Você tem que conhecer primeiro. Tem que conhecer o sistema, o plano, para confiar no plano que Jesus disse, né? Então, vamos lá. Eu parei aqui no versículo 3, certo? Comentei sobre ele. Aí o versículo 13, né? 14. Para que não sejamos mais crianças, atirados para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar, para que não sejamos. Também estou dizendo que quando eu falei que o verbo está no presente ou no passado, né? Então aqui, para que não sejamos significa que o processo, a santificação, ou como diz aí, a regeneração, é um processo, né? Não entender isso aqui. Mas a compreensão completa, um conhecimento, todo conhecimento cabal, ela vem antes de você
tomar uma decisão. Primeiro você ouve o plano de salvação, aquele corpo de doutrina, e confia naquela doutrina. Não é confiar em Jesus, crer em Jesus. Diz que em Jesus até o diabo também crê. Né? É crer no que ele ensinou. Então aqui, para não sejamos, não está dizendo aqui que alguém vai nos proteger de um ensino falso. Essa verdade é minha. Para que não sejamos vendo a doutrina. Vendo a doutrina, eu, por exemplo, eu conheço várias doutrinas. Eu por força da minha função, que eu fui pesquisador de religião e de seitas, então conheci vários sistemas doutrinal. Como eu afirmei, cada denominação tem um corpo de doutrina. Parece que não. Mas quando você vai participar internamente, cada um tem a sua regra de fé. E são várias doutrinas. Centenas, milhares, né? Antes, dizendo a verdade em amor. Porque se eu não vou dizer a verdade, você não conhece a verdade. Conhecerei a verdade, vos libertará. Tudo é de uma cobrança, né? Antes, dizendo a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça. Então a gente vai crescer agora como eu disse, né? Crescer na graça e no conhecimento, né? Para nós sermos aqui uma luz no mundo. Nós somos julgados pelo mundo. Então, aqui você tem que ir lutando, né? Para purificando seu caráter, aprendendo a tomar suas decisões no mundo. Você vai crescer nisso. Você vai estudar, você vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então esse crescimento está na Bíblia. Mas nada a ver com o conhecimento que é o suficiente para a sua salvação. Aqui é outro tipo de crescimento. Você vai ver aqui que existe a igreja edificada e nós temos que edificar a nossa vida. Aqui, ó. Do qual, eu sempre estou repetindo o que ele falou lá atrás. Do qual todo o corpo bem ajustado, e compacto, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação, que eu falei. Para a sua edificação, aqui ó. Do qual todo o corpo, bem ajustado, aí está falando do nosso corpo, que nós somos um templo também do Espírito Santo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e compacto, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, quer dizer, a sua parte do corpo. Faz um aumento, que eu fiz questão de frisar lá atrás, que nós estamos fazendo um aumento do corpo, não estamos criando outro corpo. Faz um aumento do corpo para a sua edificação em amor. Para a minha edificação em amor. Então, muito interessante nós edificarmos, crescermos em amor. Porque Jesus disse que o mandamento dele, ele reduziu, simplificou.
Amará a Deus sobre todas as coisas e próximo a ti mesmo. Então vamos crescer nisso. Aqui, ó. Cada parte aumenta, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor, para a minha edificação. Meu crescimento para o corpo de Cristo, eu sou edificado. Vós sois edificados, está bem claro lá atrás. Faz uma distinção, né? Eu aprendi que era assim, a conversão é um ato e a regeneração é um processo. Então aqui ficou bem claro que no 17 diz assim, e portanto, condição conclusiva, né? Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentis, na vaidade somente. Então sempre uma cobrança. Lá houve uma negligência, né, no ensino do apóstolo Paulo. E interessante aqui, você perceber agora que está escrito aqui também, logo à frente, no versículo 20, confirmar aquilo que nós estamos falando. Por isso que eu digo, a Bíblia interpreta ela mesma. Ó. Mas vós, falando gentios, que andava segundo a vaidade do seu pensamento, do seu coração, mas vós não aprendeste assim. Não aprendeste assim a Cristo. Que sempre aprende de Cristo. Vós não aprendeste assim da igreja, do seu líder, do seu pastor. Aqui. Que ele diz que ele é mestre, ele que ensina. Se é que tende ouvido e por ele foste ensinado, como verdade está em Jesus Cristo. Viu aqui? E por ele foi ensinado. Vamos dar... Desculpa aqui. O apóstolo Paulo deu até um exemplo. A gente vai ver o exemplo que deu aqui. Um pedreiro ou um construtor que é chamado para realizar uma obra. E depois da obra realizada, não tem necessidade mais dele. Então, foi chamado aquelas pessoas, Deus deu um para profeta, apóstolo, mestre, pastor, com a finalidade de montar o corpo. Ele construiu aquele corpo, a obra, sem necessidade mais dele. Porque eu estou falando. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, eu não entendo que hoje tenha necessidade de pastor ou de líder com pessoa para aquela função que foi feita. Então logo, o corpo construído, a obra construída, logo não tem dado aquelas funções, certo? Por isso está o verbo do ano passado, ele deu. Então, foi bem claro no versículo 12. Tem uma finalidade. Então cumpriu a finalidade. Você não pode edificar mais a igreja. Nós aprendemos que a igreja foi edificada. Lembra agora que nós somos um edifício para fazer o crescimento do corpo. Somos agregados ao corpo. E outra coisa interessante aqui também, se nós vamos dar uma olhada, um texto paralelo, que vai abrir mais a mente, está em Corinto, 1 Coríntios 3:10, vamos lá. Texto paralelo. Aqui, Corinto. Diz o seguinte, vamos debruçar sobre isso aqui, que é um texto afim, né? Fala praticamente, é o mesmo assunto. 1 Coríntios 3:10.
Diz assim: segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obra. Ele usa muito exemplo, figura de obra, para facilitar nosso entendimento. Então, vamos trabalhar agora como se fosse um edifício que necessita de pedreiro e material. Os oficiais para fazer a obra e um material para aquela obra. Assim, desculpa, caminhar assim com essa ideia. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obra. Por ele também fazia obra, né? Trabalhava com carpintaria, fazendo tenda, sustentava o ministério dele, parte do ministério. Eu pus a fundação. Nós vamos estudar. O tempo que fez a fundação, o que fazia parte da fundação. E outro edifica sobre ele. Nós vamos ficar. E outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Castigando. Tá vendo agora? Se você tem essa preocupação, vamos ver, fica atento como edifica. Tá aqui, ó. Vamos ficar atento agora. Outro edifica sobre ele, mas cada homem fica atento como se edifica sobre ele. Tem a base da obra. Nós somos aquele apartamento, aquelas casas, né? Vamos juntando. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar. Apesar que hoje existem vários fundamentos, não só corpo de doutrina, como fundamento também foi mexido aqui, ó. Tem religiões aí que mudou o fundamento. Vem à mente, né? O calvinismo, né? Mudou, até o fundamento foi mudado. Como vários outros grupos religiosos. Em outro fundamento pode alguém lançar, além do que já está posto. Tudo bem. O qual é Jesus Cristo. Ele é a cabeça, é o cabeça. Agora lá. Se algum homem sobre este fundamento, sobre aquela base, edificar, fazer um edifício sobre aquele fundamento, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho. A obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo prova que tipo de obra de cada homem. Então, tem um homem que vai lançar, edificar sobre aquele fundamento, mas tem que tomar cuidado.
de cada fundamento, eu dando exemplo de edifício, aqui dentro, você lança sobre aquele fundamento, tijolo, cimento, quer dizer, templo, né? Sobre aquele fundamento. É assim que eu estou entendendo? Você pega o fundamento, em vez de você usar pessoas para edificar, certo? Você usa material. O meu raciocínio eu estou lúcido. Estou raciocinando bem? Eu sei que aqui há divergência. E é o que eu respeito. Mas se Deus colocou no seu coração de você estar satisfeito com esse entendimento, o seu coração somente vai mandar. Não vai ser o Paulo Barbosa, nem igreja, ninguém. A responsabilidade é sua. E quando você chegar a esse raciocínio, você vai ficar muito feliz. Quando essa luz brilhar na sua mente. Vai ficar feliz aqui, ó. Vou lá, continuar. De ouro e de prata. Se algum homem sobre este fundamento edificar uma obra, né? Aí o versículo seguinte diz assim: a obra de cada homem se manifestará, pois do dia declarará que esta será revelada pelo fogo. O fogo prova o tipo de obra de cada um. Então, tem obra que é queimada. Você faz um templo de tijolo, de madeira, se botar fogo, queima. Ou não? E o dia a dia vai revelando aquele material que está usando. Existem templos de ouro, de prata, pedra preciosa. Não é preciso descrever. Você já visto muito templo assim, né? Ouro, restolho. Então, o homem que se propõe a fazer isso, porque está lá no começo do capítulo 3, o apóstolo Paulo chamando a atenção que cada um queria fazer um tipo de fundamento da sua igreja. Está aqui no capítulo no 3, né? 3, versículo 4. Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não sou os carnais, né? Inclusive aqui fala também que quem dá crescimento do corpo é Deus. Vamos. Me ajuda aí. Um amigo dizia assim, me ajuda que eu te ajudo. Não deixa eu viajar na maionese. Se discordar, me chame para conversar, me ajudar. Então, você bota fogo na obra, você vai provar. Chega no tempo, bota fogo, aí queimou. Aqui, ó. O fogo provará o tipo de obra de cada um. Se a obra que algum homem, né, edificou, permanecer, ele receberá uma recompensa. Galardão. Certo? Então, você tem que fazer uma obra que ela permanece. Se a obra de cada homem, de cada
Então, se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá a perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Porque se ele construir uma obra com material diferente, ele não vai perder a salvação por causa disso. Certo? Mas é claro que ele vai ser uma. Ele está usando a fundação, usando material errado, porque ele não entendeu a mensagem. E diz o seguinte, no versículo 16. Aí estou chamando a atenção. Sempre cobrando aquele que já sabe. Não tem necessidade, hoje nós lemos aqui, de um pastor se colocar como edificar a obra, edificar cristão. Eu já debati aqui esse assunto. Terminou a obra, você dispensa o pedreiro. Ou você não tenha em sua mente como a obra foi concluída. Então você vai ter os pedreiros. Viu aqui o malabarismo que o líder tem para dizer que nessa obra permanece só o pastor. É muito estranho isso, né? Muito estranho. Já que lá na obra, para a obra, foi aquelas quatro, foi chamado para quatro funções. 16 assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus? É a pessoa que construiu o templo e ele não entendeu que ele que é o templo. Não é que? E que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, repetindo essa passagem aqui várias vezes, né? O Espírito Santo habita em mim, dentro de mim. Hoje, as igrejas, né? Tem hinos, tem cânticos dizendo, buscando o Espírito Santo. Antes que eu cheguei, Jesus estava. São coisas, ensino incoerentes. Que Jesus está sentado à destra do Pai. E o Espírito Santo habita em nós. Então ele não habita no templo, feito por mão humana. Está lá em Atos capítulo 17, né? E Atos 7. Que Estevão foi condenado porque ele disse que Deus não habita em templo por meio de feito mãos humanas. E nem é servido. Então não precisa nada seu. Nada. Seu dinheiro, nada seu. Ele que nos dá tudo. Então aqui um ensino bem claro. Então, a passagem está bem clara. Eu posso fazer um vídeo em 1 Timóteo capítulo 3. Mas até aqui, o Paulo Barbosa de Souza, que é o auge desse estudo, o clima desse estudo, que é o texto mais badalado, o pastor usar para dizer que ele é o pastor hoje, certo? Você vê que não tem necessidade. Jesus falou que agora todos nós somos sacerdotes, todos nós somos pastor. Nós temos acesso direto ao Pai.
Nós já estamos edificados. Vós sois edificados. Nós agora vamos se edificar, como disse aqui o texto, em amor. Estudando a Bíblia. Coisa que praticava errado não se pratica mais. Polindo os nossos desejos. Não mentindo mais. Não enganando, sendo sincero. Então nós vamos, através da Bíblia, do estudo bíblico. Então você tem que debruçar, acreditar que o que muda é a palavra de Deus. Não é sermão do pastor, que na maioria são retórica. O estudo que eu estou fazendo aqui, quando eles fazem lá, eles usam como uma retórica. Ele não chega com a mente isento, sem colocar o pensamento dele no texto. Você vê aqui que eu estou raciocinando em cima do texto, fazendo exercício. Então, meus amados, é um texto, né? E é o único texto que tem a palavra pastor. Porque não aparece na lista de Corinto e de Romanos, não aparece pastor. Olha o entendimento que nós chegamos. É por isso que foi chamado com uma finalidade, a obra foi feita e não tem necessidade daqueles oficiais daquela obra. Agora somos nós, necessidade de nós edificarmos. Tem que botar edifício sobre aquele fundamento. Mas tem que botar o quê? Não é material. É corpo. É gente. Por isso que a igreja é um organismo, não é organização. O organismo é feito de pessoas. E que ele condena a organização. E bate na tecla que tem que ser organismo. Depois eu só vou fazer uma conclusão desse nosso estudo todos, tá bom? Eu dou uma apanhada e fazer a conclusão e encerro esse assunto. E vamos falar sobre templo, sobre finança, sobre inferno. Ok? Eu agradeço imensamente e espero que você assista a minha conclusão, um apanhado geral, que eu fiz a conclusão de cada texto que nós estudamos. Agora vou fazer uma conclusão geral. Tá bom? Então, fico feliz por ter feito parte da igreja, organismo, né? Uma igreja pujante, que ela sempre caminhou, desde o começo da fundação do cristianismo, sem precisar de reforma. Eu não entendo como é que tem igreja que chama de igreja reformada. A Testemunha de Jeová, eles entendem que houve uma apostasia geral, fundaram a Testemunha de Jeová. O Mormon é a mesma coisa, o Adventista é a mesma coisa. Como Jesus, Deus criasse a igreja e não cuidasse dela. Que alguém pudesse destruí-la. Mas você vê a história, tem livros que falam que a igreja sempre caminhou. Sempre caminhou. Aí veio as denominações, veio a reforma, criou esse problema todo. Mas a igreja mesmo, ela continua. Talvez dentro da denominação, fora da denominação, mas a igreja de Cristo, ela continua marchando. Eis que estou convosco até a consumação do século. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Um beijão no coração. E me perdoa aqueles que entendem diferente. Peço desculpa aos pastores.
que eu tenho muita amizade, muitos amigos. E qualquer coisa, entre em contato comigo para me ajudar, me corrigir, repreender, que eu não sou dono da verdade, certo? Como disse, não tenho pretensão de derrubar pastor, igreja, que isso tem que existir. Então tá, meu querido. Um beijão, até a próxima. Falou!